diabo e assim vai. E na verdade, quando um cristão, um justo, não governa, então ele vai dar lugar ao injusto para governar. Tomou espaço que poderia ser do cristão, dentro da minha visão, né, política. Então, assim, Deus levanta homens e mulheres justos para governar a nossa nação, o nosso estado e os municípios do Maranhão, do Brasil. E essa região, você está chegando agora nessa região, já estava em algum município? Não, eu morava em Arari, sou de Arari, aí depois fui pastorei na cidade de Arari, depois eu morei também em São Luís, né? Assim que nasci em Arari, fui para São Luís, retornei para Arari, minha cidade, terra da Pororoca, terra da melancia. Depois fui para Santa Inês, ali no centro do Maranhão, na região central, e depois vim para Porto Franco. Há 9 anos que eu pastorei a cidade, eu pastorei a Igreja Batista Nacional lá em Porto Franco. Conhece a nossa região de forma bem mais profunda? Conheço as cachoeiras, gosto, o Rio Tocantins maravilhoso, o povo muito educado, as comidas típicas daqui, eu conheço tudo, bom demais. A panelada daqui é diferente da panelada lá da ilha. A panelada da ilha, Eles colocam azeitona, linguiça, a calabresa, né? Coloca a calabresa, é uma panelada assim. Eu particularmente eu gosto mais da de lá, porque eu aprendi a comer de lá, né? Mas a daqui é uma delícia. Eu vou ali, ali tem um trailer, ali no entroncamento, aqui em Imperatriz. De vez em quando eu almoço lá, panelada muito gostosa. Aí eu misturo com sarapatel e assim vai. Mas dizem que a panelada de Imperatriz é a mais saborosa da região. É, muito gostosa. Do país, né? Do país, foi até intitulada aí a capital da panelada. Uma delícia. É engraçado, né? Tá falando da questão da região e da panelada. A cultura aqui, lá em São Luís, naquela região a gente chama Jussara. Aqui já é açaí, né? É o mesmo fruto. Mas sabia que tem a diferença? Tem a diferença. Eu vou te explicar aqui. Foi um engenheiro agrônomo que me disse que ele ficava assim, meio curioso para saber a diferença. Dos frutos tem, só que lá o nome, o açaí, lá a gente chama de Jussara, mas os frutos têm a diferença. Os frutos têm diferença e principalmente naquela, quando o açaí tem mais polpa. Jussara tem menos polpa. E o sabor é igual? O sabor é parecido, sim. Agora, só que eu não sei como é que chama, nascimento fica aqueles pelos. Sim. Então o açaí tem uma quantidade maior de pelos porque tem mais polpa. E o Jussara tem menos pelo e menos polpa. Mas o sabor, inclusive eu já participei do festival da Jussara lá em São Luís. Maracanã, né? Em Arari também tem o festival da Jussara, que é lá na região de Moitas. Muito bonito. Lá a região tem aproximadamente umas 2.000 pessoas que moram lá. É um povoado, né? Uma zona rural. E é muito interessante aquele lugar lá, porque assim, a gente vê as maravilhas de Deus, né? Como é que Deus é perfeito. Né? A gente vê Deus em tudo, na natureza, a gente vê a obra-prima de Deus. O homem é capaz de fazer, mas Deus faz, né? Deus é soberano. E é incrível quando a gente chega assim, em contato com a natureza, a primeira palavra que vem na mente da gente é Deus. Né? Esse nome Deus vem assim, quando a gente contempla a natureza, a gente sabe que ali é uma perfeição elaborada aí por Deus mesmo, é incrível. Eu fui visitar, a primeira vez que eu fui visitar Pedra Caída, aí de uma das cachoeiras que é na caverna, você tem um percurso que você vê um penhasco muito alto. Quando você olha assim, você vê a grandeza, você sente a grandeza, assim, meu Deus, como é que Deus é tremendo, a grandeza de Deus, a perfeição, só Deus para fazer tudo aquilo. O ser humano, nada é capaz de fazer aquilo. E por onde a água passa, eu já tive esse privilégio de olhar lá por cima, sim, em Pedra Caída.
por onde passa assim, a água passa, do alto a gente vê assim um verde mais nítido, né? É Eu não incrível, passei por lá, não. é incrível. Eu passei por um momento de sufoco, não tinha essa modernidade toda que tem a Pedra Caída hoje, mas tinha uma serra lá. Eles vamos escalar essa serra, escalamos. Aí para chegar ao topo mesmo, assim, a gente disse, só tinha um lugar lá para colocar os pés. E colocamos na maior simplicidade, ficamos lá contemplando a natureza, coisa bela, bonita. Para voltar, é? Aí para voltar, tinha que colocar os pés naquele mesmo local. E quando nós éramos três, quando um deles foi colocar o pé, ele já viu logo o movimento de algumas cascavéis pequenas. Aí ele puxou o pé e disse, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, vocês não vão acreditar. Por onde a gente tem que pisar, tem cascavéis pequenas. Aí foi um dilema, vamos orar, vamos cantar aqui em cima. E rogamos a Deus. E aí foi o primeiro, deu certo. O segundo deu certo. Eu disse, agora chama um helicóptero aí que eu não vou ter coragem para pisar aí não. Aí de repente Deus me deu aquela coragem, pisei lá e desci, não teve nada, mas eu vi as cobrinhas lá. Isso traz uma reflexão tremenda, sabia? Porque assim, tu estava falando aí, isso aí traz uma reflexão assim grande. Porque assim, a gente tem os processos da vida, os desafios da vida, né? Então, quando a gente tem um desafio, tem lugares que Deus vai nos colocar para a gente contemplar, né? As maravilhas de Deus, o que Deus faz por nós. Mas para você chegar lá no topo, é um processo. E muitas das vezes, é um caminho sem volta. E você quer voltar, mas está a serpente lá. E se você voltar, você vai ser picado pela serpente, envenenado pela serpente, né? Então, muitas pessoas querem retroceder daquilo que Deus está conduzindo, daquilo que Deus está fazendo, para onde Deus está levando. Né? Deus está mostrando, Deus está dando uma visibilidade, né, do que Ele fez, como você chegou, e muitas vezes você quer voltar. Trazendo até reflexão aí, tem muita serpente, né, que nos ataca na vida. Né? E um dos trabalhos de tirar o lado depois leva muitas pessoas já levaram as picadas da serpente na vida, né? Ter aí os antídotos, né? E Deus tem usado o pastor Jânio para esse antídoto ser um antídoto de Deus, né? Para poder resgatar as pessoas. Como é que é esse trabalho aí de resgatar as pessoas ainda, batizar pessoas dentro da cadeia, vamos dizer assim, né? Interessante que eu fiz um trabalho lá, a nossa igreja trabalha com social, e a gente ministra no complexo, né, penitenciário. E ali, na penitenciária de Porto Franco, eu realizei o primeiro batismo, batizei 24 pessoas ali. Nós temos o pastor Veríssimo, que faz esse trabalho, né, de evangelismo, e as pessoas aceitam Jesus. Eu, como pastor presidente, ele me chamou para me batizar todos que estavam ali presentes. Eu dei uma palavra e fiz o batismo, né, de 24 detentos, né? Então, assim, às vezes a gente não dá importância, mas é uma vida que está ali, precisando de Deus. Foi apenas picado pela serpente. Rapaz, Eu quero aproveitar aqui, eu citei que nós éramos três, e eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço aí para eles, que é o Newton Santos, hoje é conselheiro tutelar no município de Senador Arroque, e o pastor Walter Ferreira Mota, que é pastor da Igreja Batista ali na cidade de João Lisboa. Um abraço para vocês, eu recordo bem dessa história. Voltando lá ao trabalho, né? Depois de batizado aí vem também o trabalho com a família, né? A família desse povo. Porque, na realidade, quando pica acho que todos ficam doentes, né? Na verdade, ali é um trabalho que, geralmente, quando os caras saem de lá, eles retornam. Porque não tem um trabalho onde o Estado venha amparar essas pessoas. Aí um ex-detento, o cara que matou, que estuprou, que fez isso, que era traficante e tal, quando vai trabalhar, vai procurar um trabalho, as pessoas já têm uma discriminação com essas pessoas, né? E elas vão, geralmente as pessoas vão fazer o quê? O negócio não é recuperar, é ressocializar, né? Ressocializar a pessoa, né? A dificuldade é essa. E geralmente isso é do caráter
de cada indivíduo. Tem gente que sai de lá e não procura mais a igreja, só naquele momento que está passando por um momento difícil, momento de dor, momento de solidão, longe da família, desempregado, passando por aquele momento de tormento. Aí eles aceitam Jesus, recebem o Evangelho, né? Com toda a educação, com todo o amor. Quando saem dali, esquece do Evangelho e vai continuar praticando a mesma coisa de antes. Eu acho interessante na recuperação é que tem todo aquele cuidado de estar sempre É uma estudando a criança, palavra, né? né, orando na hora da refeição, de todas as refeições, inclusive dos lanches, só recebe o lanche ou a refeição. Eu digo isso baseado lá no Centro de Recuperação Davi, né, como é que é? É lá, eu sei aqui da igreja. Pastor Não. do irmão do Alex. Até do irmão do Fábio. Sim. Fábio Rocha, né? Fábio Rocha, Alex Rocha. Renato. Lá ali próximo à Vila Machado. Vila de Davi. Aí, Casa de Davi. Casa de Davi. Lá na Casa de Davi. Então, tem nos lanches, refeições. Aí, para receber o lanche, tem que citar um versículo bíblico. Na hora do almoço, tem que recitar um versículo bíblico. Além de fazer oração, aí tem as mensagens, e ali eles começam até a pregar o Evangelho. É uma coisa assim, a gente vê que o vício, mesmo Deus agindo ali, eles são perseguidos e às vezes retornam àquela vida, mas grande parte fica ali curada e permanece no Evangelho. A gente sabe grandes exemplos aqui em Imperatriz, inclusive deles que viraram grandes empresários, mas Deus realmente tem transformado vidas. Eu quero contar uma história para vocês aqui de algo que aconteceu sobre a questão de drogas, né? Quando eu pastoreava uma igreja na cidade de Santenês, eu conheci um rapaz. O cara era milionário, só que ele era usuário de droga, né? Havia naquele tempo, ele usava muito crack. E ele colocou na cabeça dele a droga e tudo, que pessoas estavam perseguindo ele, que a mulher dele tinha traído ele e tal, várias situações, na verdade só o efeito químico da droga. Ele não confiava mais em ninguém, a única pessoa que ele ouvia e parava era a minha pessoa. Se o pai dele queria alguma coisa, ele conversava comigo, se alguém queria alguma coisa, ele conversava comigo. Todo mundo pedia para mim conversar com ele. Levei ele em vários centros de recuperação, vários. Para tu ter uma ideia, ele gastou em 8 meses mais de 2 milhões de reais, só usando drogas, correndo. Então, foi um cara assim que acabou com a vida dele. E eu levava ele para o centro de recuperação, no outro dia ele me ligava que tinha saído, passava 2 dias, 3 dias, 4 dias, foi para várias clínicas particulares, centros, né? E um certo dia eu ia almoçar com ele, só que morreu um tio meu. Quando meu tio morreu, eu fui para minha cidade de Araí, pro velório e tal, fazer todo aquele, né, gente querido lá, todo mundo. E eu marquei um almoço com ele nesse dia. Aí quando eu estou retornando, né, eu e minha esposa estava retornando, ele me ligaram, o Juan, disse assim, pastor Cleidilson acabou de se matar. Matou ele e falou assim, a menina era uma bênção. Apesar de ter ela lá na igreja e tal, uma serva de Deus mesmo, né? Ele era uma pessoa muito maravilhosa. Ele deu 6 tiros nela, deu um tiro na cabeça e deixou 2 filhos, né? Casa, tudo, carro. E a gente vê assim, o que o mundo da droga faz, né? Mata. Não destrói apenas fisicamente, né? Mas destrói emocionalmente, né? Destrói a família, destrói a sociedade. Então, desculpa a expressão, uma desgraça na vida de uma pessoa. E existem países aí que ficam facilitando as leis em relação às drogas. E eu acho isso, quem usa drogas está se violenta e é violentado. É realmente uma situação complicada. E no país
país, nosso país, eles estão tentando aí liberar a maconha aí começando para fins curativos. Depois tem uns fins usuários mesmo, E da assim vai. dependência e assim vai. Mas assim, a verdade que nós estamos vivendo é os princípios das dores. Né? Nós estamos vivendo é o que a palavra diz lá em Mateus capítulo 24, rumores, né? Peste, a gente vê aí a pandemia surgindo, as pessoas se odiando um ao outro, né? A apostasia alcançando o coração de muitas pessoas deixando de ir para a igreja, de viver o evangelho de fato, né? Porque olha para homens, olha para pessoas. Então hoje as pessoas estão se decepcionando muito rápido e não focam a sua visão em Cristo, né? Então hoje a gente vê que é uma sociedade que a palavra diz o quê? O mundo jaz do maligno. Então, querendo ou não, o mundo tomou de conta, o maligno tomou de conta do mundo, mas tem um evangelho que é poderoso para libertar. As estratégias do mundo aí para tentar desvirtuar, né, as coisas religiosas e educativas em relação à existência de Deus, e tentando colocar em dúvida a existência de Deus, fragilizando as famílias, é realmente lamentável. Hoje a gente vê muitos cantores cristãos que têm uma vida com Deus e hoje apostataram da fé, né? Renunciaram à fé e vivem outro ambiente, né? Seu caráter, sua personalidade e assim vai. Eu acho que o evangelho ele é algo que liberta o homem, como a palavra diz, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o único que pode trazer uma libertação de fato na vida do ser humano é o Senhor Jesus. Então, as pessoas precisam de fato conhecer a Cristo. Quem que vai apresentar Cristo à sociedade? Somos nós, né? Só que hoje a gente vive uma geração que a igreja ela não está mais uma igreja evangelizadora. Não tem levado mais esse evangelho ao coração das pessoas, porque há muitas pessoas também que estão decepcionadas com o evangelho, infelizmente. A gente vê isso demais. Mas Jesus ele não decepciona ninguém. O homem pode decepcionar você, as pessoas podem lhe decepcionar, a igreja pode lhe decepcionar, mas Cristo você não vai encontrar nenhuma vírgula, nenhum tio, nada que possa te dar qualquer argumento para você se decepcionar com ele. Agora, a gente percebe que alguns pastores começam a ser perseguidos também, não somente em relação a esses envolvimentos com polêmicas, mas eu falo pastores que têm que ter muito cuidado na pregação, porque qualquer descuido aí vem perseguição até policial, né? Na verdade, antes as pessoas pegavam e disciplinavam as pessoas na frente de todo mundo. Hoje a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Eu, particularmente, eu não acho legal. Se uma pessoa fez algo errado, eu chamo lá no meu gabinete, converso, direciono, tiro, né, os carrapatos, tiro tudo, cura a pessoa, ministro sobre a vida dela, trata a pessoa. Expor a pessoa, não tem necessidade